paz, meus queridos, bom dia. Seja bem-vindo a mais um devocional, um momento de comunhão com nosso Deus, um momento em que separamos para ter os nossos olhos somente voltados a Ele, nossos ouvidos, nosso coração, somente voltado para a palavra de Deus, para aquilo que Deus quer falar aos nossos corações no dia de hoje. Você já tem sua Bíblia aí? Pegue sua Bíblia para juntos meditarmos, marcarmos, anotarmos aquilo que é importante para nunca mais esquecer. Mas também já deixe seu comentário, é muito edificante para mim e para todos que acompanham esse devocional. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e seja um agente de Deus. Seja um canal de bênçãos e compartilhe com o maior número possível de pessoas essa mensagem. Vamos ler a palavra do Senhor que está em Gálatas 4, versículo 1 e 2. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que ele é senhor sobre tudo. Mas está sob tutores e curadores até o mesmo tempo pré-determinado pelo Pai. Aqui fala de menores, pessoas imaturas. O Senhor sempre traz essa figura de criança como sendo uma pessoa imatura que está num processo de desenvolvimento até se tornar adulta, madura. O Senhor declara que é necessário eu e você nos tornarmos adultos, ou seja, maduros, para tomarmos posse da nossa herança. Todos nós, começamos a nossa caminhada cristã como recém-nascidos, independente da idade em que nós nos convertemos. Aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino, diz a palavra do Senhor em João. Algumas pessoas estão há anos na igreja, mas ainda são recém-nascidos, pois ainda não cresceram. Alguns estão há anos na igreja e nem nasceram. Quando nós nascemos de novo, o processo de crescimento espiritual, o processo da maturidade cristã começa. E é aí que eu vou me dedicando à palavra de Deus, à oração, a jejum, a buscar sempre mais do Senhor, para que eu possa me tornar maduro espiritual e acessar toda a herança que o Senhor tem para mim. E o Espírito Santo é aquele que nos conduz neste processo. E isso vai passando por todas as áreas da nossa vida. Nenhuma pode ficar para trás. Porque existem pessoas que são maduras em alguma área, em outra não. Em uma área crescerem e outra ainda estão engatinhando. Maturidade não tem a ver com quantos dons eu possuo, mas sim como é a minha postura, a minha resposta em meio às situações que vão surgindo no dia a dia. Quando nós falamos do fruto da terra, dizemos que está maduro quando, havendo atingido seu desenvolvimento completo, ele pode ser colhido, consumido ou semeado. Idade não significa maturidade. A idade vai te levar a ter mais experiências em determinadas situações, em determinadas oportunidades, mas não significa que eu e você somos mais maduros do que uma pessoa com idade menor. Nós percebemos que há jovens que, apesar da sua pouca idade, eles demonstram mais maturidade e revelam-se verdadeiros homens e mulheres de Deus. Enquanto que nós também enxergamos homens ou mulheres de cabelos branquinhos há anos na
na igreja que agem como meninos espirituais. Existem pessoas que já têm 40 anos na igreja e ainda são completamente imaturos. E outros que estão há 3, 4 ou 5 anos na igreja e já se tornaram completamente maduras. Isso tem a ver, meus irmãos, com uma busca de intensidade ao Senhor. Uma busca por mais de Deus, por um relacionamento mais profundo, um relacionamento de intimidade com Deus. Mas nós também sabemos que a imaturidade espiritual é algo muito sério. Paulo, através do Espírito Santo, ele fala que a criança não tem acesso à herança. E se isso significa, na área espiritual, que o imaturo, apesar de possuir a herança de Deus, não pode usufruir dela. A criança tem a herança, mas não pode usufruir da herança, pois ele ainda não tem maturidade para lidar com os benefícios, com as responsabilidades que dá essa herança. O Senhor nos ensina que existem coisas que Ele mantém fora do alcance das crianças, ou seja, dos imaturos espirituais. Fora do alcance das crianças. Você já deve ter notado que em alguns produtos tem esse aviso, fora do alcance das crianças. Por exemplo, a água sanitária. A água sanitária, se utilizada da forma correta, tem muitos benefícios. Mas se usada de forma errada, pode desde manchar alguma coisa e, se ingerir, pode até matar. Precisa ter entendimento para usar. Também tem brinquedos onde está escrito proibido para menores de 8 anos. Porque a criança ainda não tem maturidade para utilizar aquele brinquedo. Pode colocar as pecinhas na boca ou não consegue entender as regras do jogo, entre outras situações. E no reino de Deus, em alguns lugares está escrito proibido para imaturos. Imaturos não têm acesso a este local, a esta revelação. É como se estivesse ali um cartão de acesso e em alguns lugares você passa esse cartão e aparece a mensagem: acesso proibido para crianças, para imaturos. Existem lugares em Deus, meus queridos, que só os maduros têm acesso. Os lugares mais profundos são para os maduros. As maiores revelações são para os maduros. As maiores experiências, as mais extraordinárias, são para os maduros. E qual é o problema do imaturo? A palavra diz em 1 Coríntios 3, 1-3: Irmãos, não lhes pude falar como espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo, diz a palavra. De fato, vocês ainda não estão em condições porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja, divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? E nós? Como nós estamos agindo? Na maioria do tempo nós agimos como espirituais? Ou na maior parte do tempo nós agimos na carne, como crianças, como imaturos? Nós vivemos à base de leite ou de alimento sólido, profundo com Deus? Quem se alimenta de leite ainda é criança
e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido, consistente, profundo é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, se tornaram aptos, habilitados para discernir tanto o bem quanto o mal, fala Hebreus 5. Alimento sólido é para adultos e o leite é para as crianças. Tem dois tipos de leite: o puro, que gera o crescimento que nos leva a ter acesso à comida sólida, e o adulterado. Cuidado, meus irmãos. O leite que gera o crescimento é o leite genuíno. Tem muito leite adulterado por aí, meus irmãos, pois muitos querem manter você como crianças para sempre, para poder te manipular, para poder te direcionar como querem. Meus amados, busquem o alimento sólido na palavra, procure mais de Deus, procure ter mais contato com Deus, procure estar mais aliançado no Senhor. 1 Pedro 2,2 nos diz: como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, porque por meio dele cresçam para a salvação. O que há de mais puro é a palavra de Deus, sem manipulação, sem heresias, sem distorção. Você precisa procurar a palavra de Deus pura, genuína, verdadeira. Pois a palavra de Deus é verdade, verdade que te liberta, que te cura, que te faz crescer e te faz ter acesso à herança que o Senhor tem para a tua vida, meus amados. Porque as riquezas do reino, a herança e o alimento sólido são mantidos longe das crianças. Porque a criança é inconstante. Ora está para cá, ora está para lá. Como lemos na Bíblia em Efésios 4, 14 e 15, para que não mais sejais como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo Jesus. Porque uma criança tem mentalidade infantil. Nós podemos ver isso em 1 Coríntios 13, 11. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás todas as coisas de menino. Paulo está se falando quando ele se tornou um homem. Quando ele se tornou adulto, ele deixou para trás todas as ações de crianças, todas as infantilidades, todas as birras, todas as mágoas, todas as fofocas, tudo aquilo que não vem do Senhor. A criança gosta de chamar atenção. As crianças algumas vezes são birrentas. O rei Acabe e a vinha de Nabote, leia para você ver. A criança quer apenas ser servida. A criança não gosta de regras, de organização, de algo sério. É por isso que a criança precisa de um tutor. Pessoas que nos ajudem, que te ajudem como pais espirituais, que colocam limites, que nos ajudem colocando regras, que nos ajudem a nos organizar, que nos ajudem a buscar mais do Senhor, que nos ajudem a ir mais profundo e que nos ajudem a nos conduzir através desse processo para a maturidade espiritual. Porque precisa aprender a ter responsabilidade. A criança necessita de regras.
Uma conceituada psicóloga diz que amor e regras são fundamentais para o bom desenvolvimento dos pequenos. Não confunda amor com deixar livre. Isso vale para pais e mães. Escute de novo. Amor e regras são fundamentais para o bom desenvolvimento dos pequenos. Os pequenos precisam ter limites. Eles precisam saber que quem coordena a casa, quem coordena as ações, quem impõe as regras, os limites, quem diz o sim é o adulto, é o maduro. E assim é na nossa vida espiritual. As crianças precisam desse posicionamento de pessoas mais maduras, pois as regras vão ajudar as crianças a crescer de uma forma saudável. E crescer significa amadurecer no tempo certo e em todas as áreas da nossa vida. Quando eu era criança, precisava de várias regras. Precisava de regra para escovar os dentes, para tomar banho, para arrumar a cama, para ajudar em casa. Mas quando eu fui crescendo, eu já não precisava mais da regra para escovar os dentes, para tomar banho, pois eu já tinha entendido que essa era a minha responsabilidade. Não são as regras que te impulsionam, mas sim tua maturidade como filho de Deus. O filho maduro, ele não precisa mais de regras para ele fazer algo ou não. Ele já entende sua responsabilidade, vai lá e cumpre. Como filho, eu tenho responsabilidades e dentro e fora da casa, dentro e fora da igreja. E dentro dessa função que o Pai me incumbiu, eu tenho outras responsabilidades. Quanto mais lhe é dado, mais lhe é cobrado. Portanto, nós precisamos crescer espiritualmente, crescer para saber a responsabilidade que eu tenho diante das almas que ainda não estão salvas, diante do próximo que está em perigo, diante da pessoa que está ali na minha frente precisando de ajuda. A minha responsabilidade, a minha atitude diante dos meus líderes, diante de Deus, tudo isso, a maturidade vai me ensinar. E você me pergunta, como eu vou crescer? Ore, jejue, busque a palavra do Senhor, busque um relacionamento de intimidade com Deus, leia e medite a sua palavra, pois ela vai nos ensinar a verdade. Para alcançar a maturidade espiritual, algo necessário, essencial, precisa acontecer em nossas vidas. Uma mudança de mentalidade pautada na palavra de Deus. Em Romanos 12:12 diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esse amadurecimento não é um processo espontâneo. Existe um investimento espiritual que eu e você precisamos fazer e uma postura que nós devemos tomar diante de Deus para que nós possamos crescer, para que nós possamos nos tornar maduros. Não é algo que cai do céu como um toque de mágica, não, meus amados. Você precisa buscar, você precisa edificar-se a si mesmo e servir os outros. Você precisa estar sempre querendo mais da presença de Deus, mais daquilo que Ele tem para te oferecer, e você precisa viver de acordo com os padrões do céu.
Obedecer à vontade de Deus é fundamental para eu e você amadurecer. Quando nós nos dispomos a mudar o nosso modo de viver de acordo com a palavra de Deus, isso significa que nós estamos crescendo, amadurecendo espiritualmente na prática. Portanto, busque mais, ore mais, tenha tempo com o Senhor para ouvir a sua voz e você se tornará uma pessoa madura espiritual. E é nesse processo que Deus vai revelando coisas extraordinárias para você. E você terá acesso à sua herança, que lhe é de direito. Deus abençoe você, em nome de Jesus.